Eu dei um tema quando eu li esse versículo aqui. Qual o tema que eu escolhi? Obedecer é bem melhor. O texto diz assim: embora tenham sido banidos até os confins da terra, o Senhor, seu Deus, os ajuntará e de lá os trará de volta. O que é que está acontecendo aqui? Moisés está ensinando o povo, dizendo que o povo, eles iriam se afastar de Deus, eles iriam desobedecer a Deus. Deus havia acabado de tirar o povo do Egito. O povo caminhou, atravessou o Mar Vermelho. Você conhece a história? Eu imagino que sim, as 10 pragas que Deus enviou sobre o Egito. O faraó libertou o povo de Israel. Deus abriu o Mar Vermelho. Eles atravessaram o Mar Vermelho em terra seca, levantou poeira. Amém? E eles entraram no deserto e caminharam no deserto durante 40 dias. Ou melhor, 40 anos. Mas a caminhada era para ser de 40 dias. A caminhada era para ser bem menos. A caminhada era para ser talvez de semanas. Mas por causa da desobediência, por causa da murmuração, Deus disse: agora vocês vão caminhar 40 anos no deserto, até que essa geração que saiu do Egito morra no deserto. E quem vai entrar na terra prometida são os filhos dessas pessoas, aqueles que saíram do Egito com menos de 20 anos. Essas pessoas, elas não acreditaram em Deus, que Deus poderia cumprir aquilo que havia prometido. Elas viram o mar se abrir, elas viram aquela coluna de fogo conduzir o povo, aquecer o povo durante a noite, aquela coluna de nuvem guiando o povo durante o dia, maná caindo toda manhã, que era uma espécie de farinha para fazer pão, cordonizes caindo do céu para eles comerem carne, Deus tirando água da rocha. Tem como duvidar se você vê uns milagres desses? Mas eles duvidavam e murmuravam. Então Moisés, ele disse que por causa da desobediência do povo, no futuro, lá na frente, Moisés estava dizendo o que ia acontecer. Deus iria espalhar os hebreus por toda a terra. Eu não sei se você sabe, mas isso se cumpre hoje, porque após a morte e ressurreição de Jesus, os judeus rejeitaram Jesus, a nação de Israel rejeitou Jesus, haja vista que muitos judeus creram, porque a base da igreja eram judeus, os 12 apóstolos eram judeus. Eu vi uma imagem no perfil do pastor Liert Júnior, um amigo meu dos Estados Unidos. Ele postou uma imagem que provavelmente seja a fisionomia de Jesus. Jesus era parecido com aquela imagem ali, com aquela foto. E quando eu lembro que Jesus era judeu, Jesus ele não tinha o cabelo comprido e os olhos azuis, porque você não vê judeu desse jeito. O Jesus que você vê nos quadros ali, né, parecendo Brad Pitt, Tom Cruise, né, não é o Jesus da Bíblia, porque Jesus não era loiro, Jesus não tinha os olhos azuis, Jesus não era um galã de Hollywood. A Bíblia diz que ele não tinha parecer nem formosura, ele era experimentado no trabalho, ele era um homem sofrido, e ele era um judeu. Você já viu como é que é a aparência de um judeu? Não tem nada a ver com esses quadros que a gente vê hoje. Então, é interessante quando a gente entende isso, que os judeus eles foram espalhados por todo o mundo. No ano 70, depois de Cristo, depois da morte e ressurreição de Cristo, o general Tito destruiu Jerusalém, e os judeus foram mortos, milhares deles crucificados e espalhados pelo mundo. Estuda sobre o Holocausto para você ver. 6 milhões de judeus foram mortos. Os judeus estão espalhados no mundo todo, tem judeu em todo que é lugar. Só que o texto diz assim, que Deus vai ajuntar esse povo de novo. Vai lá em Israel e dá uma olhada em Israel hoje. Potência mundial. Israel voltou a ser uma nação em 1948. Do nada. Estava devastado, destruído. Em 1948, então a ONU reconheceu Israel como um estado, como um país. E a partir dali, esse povo começou a crescer. E hoje são potência. Prêmios, vários prêmios. Nobel da Paz para judeus, dezenas deles. Deus está reunindo os judeus de volta em Israel. A cada ano há recorde de judeus voltando para Israel. A promessa está se cumprindo, por quê? Porque Jesus breve vem, breve voltará. Jesus breve voltará. E essa promessa precisa se cumprir.
Mas o tema aqui é: obedecer é bem melhor. Por causa da